Sejam bem-vindos ao nosso 7º episódio do Mr. Football, um programa que fala sobre futebol americano no Brasil e no mundo. E hoje vamos falar sobre preparação física no futebol americano. E para isso eu trago Marcos Rosa, seja bem-vindo. Fala galera, firmeza, tudo bom? Todo mundo me ouvindo? Todo mundo ouvindo, com certeza. E claro, temos que falar por que ele está aqui. O Marcos Rosa, ele é preparador físico, ele é formado em educação física, então essa conversa vai ser bem interessante. Não só porque ele é um preparador físico, mas eu também sou preparador físico. Então aqui vai ser uma conversa talvez um pouco técnica, mas a gente vai explicando para vocês aí de casa. Muito obrigado vir hoje aqui, sinceramente. Hoje agora a gente tem mais um linebacker no nosso time, né? A gente já tem o Brasa como middle linebacker, o Dobner, que é nosso outside linebacker, agora a gente tem o outro outside linebacker, que é o Rosas. Só montar a DL a gente já sai jogando daqui já. Temos o Cleverson de safety, ó, que então beleza. Pronto, tá bonito. Vai ficar bom. E vamos começar então essa conversa, né? A primeira coisa que eu queria que você explicasse para a galera que está escutando é o que é a preparação física, assim, desde a questão da periodização, explicar um pouco para eles, até a questão de recuperação e tudo mais. Tá. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo a gente. Uma coisa, Gino, antes de a gente começar a falar da parte específica de treinamento, eu acho que assim, é uma coisa meio sacal que eu vou falar, mas é uma coisa importante. Pessoal, a gente vai falar um monte de coisa, o Gino é um cara craque de treinamento também, a gente vai trazer um monte de informação legal, mas é importante falar que galera que não é da educação física, contratem um profissional para fazer o seu treinamento, galera. Tem uma quantidade de conhecimento científico envolvido no treinamento absurdo. Acho que é até legal a gente puxar um gancho, porque acabou de acabar a Olimpíada, né? Em julho agora a gente teve a Olimpíada. Então, assim, a gente viu os melhores dos melhores atletas e ali estão os atletas não só que treinam muito, que treinam mais, mas que treinam melhor. Né? Então, treinar muito nem sempre quer dizer que é o melhor treinamento. Então, quando a gente vai falar de treinamento especificamente para futebol americano, a gente já começa falando dessa palavra, que é ser específico. Futebol americano é um esporte que você tem 11 pessoas no campo, cada uma com uma função diferente. Né? Então você tem o atleta que é o L, o cara que é running back, tem o linebacker, tem o safety, tem o corner, tem o wide receiver. Cada um tem um corpo diferente e uma função diferente. Então, quando a gente vai falar de treinamento para futebol americano, você tem que começar primeiro pensando na função que aquela pessoa especificamente vai fazer no campo. Isso é perfeito. Eu sempre falo que o futebol americano é um dos esportes mais democráticos do mundo, né? Porque você pode ter o biotipo para qualquer posição. Tem uma posição para você no futebol americano. Só que o que você falou agora é importante, porque você que está aí fazendo preparação física do seu time, todo mundo vai treinar igual, mas como? Não é todo mundo que joga igual. Então isso é muito legal. Porque você vai pegar, vamos supor, um running back, vamos pegar o padrão brasileiro de um running back. Ele vai ter em torno de 1,70 m de altura e vai pesar ali em torno de 75, 80 quilos. Um running back padrão brasileiro é isso. Aí você pega um OL, o cara tem mais de 1,90 m, pesa 150, 160, às vezes até mais, dependendo do tamanho da pessoa e da estrutura. E daí você vai colocar o cara para fazer a mesma coisa, eles não vão fazer a mesma coisa no jogo. E normalmente o que acontece é que a gente não pega atletas que vieram do college e estão preparados. Exato. Essa pessoa que tem 150 quilos, normalmente ela nem é muito ativa. Exato. E o cara de 70 é ativo. Então assim, não tem como ser o mesmo treino. Não, de forma nenhuma. Então, quando a gente começa a falar de futebol americano, a primeira coisa importante é a gente ver isso. Então, dentro da estruturação que você vai fazer do treino, uma coisa é universal, uma coisa você precisa fazer para todo mundo, que é o que a gente acaba chamando de treinamento de base, que é você preparar uma pessoa para fazer um exercício físico intenso, de contato, né, e específico. Então, as habilidades gerais e capacidades gerais, todo mundo vai precisar treinar dentro das características do seu corpo e das características da sua função no futebol americano. Então, todo mundo precisa ter força, todo mundo precisa ter velocidade, todo mundo precisa ter agilidade, mas com uma característica diferente. Vamos pegar um exemplo. Um OL é um cara que corre para trás. Né? O wide receiver nunca vai correr para trás. Perfeito. Nunca vai correr. Os dois jogam no ataque
e tem funções completamente diferentes. Então, o treinamento dessas duas pessoas precisa ser diferente. Então, outra coisa que eu sempre preconizo no treinamento de futebol americano é que você tem que entender que, por ser muito específico, você precisa ter treinamento que tenha identidade com o que a pessoa vai fazer no campo. Então, por exemplo, você não pode pensar no treinamento de futebol americano só dentro da academia. Vou fazer musculação, vou ficar forte, vou ficar grande e vou jogar bem. Cara, você pode ficar forte, você pode puxar um caminhão no supino. Só que você não vai deitar na grama e fazer supino na hora do jogo. Então, essa força que você tem, ela precisa ser agregada naquilo que você vai fazer no campo. Então, é bom fazer musculação? Claro que é. É bom fazer crossfit? É bom fazer treinamento funcional? Claro que é. Tudo é bom, mas você tem que fazer as coisas pensando naquilo que vai acontecer no campo. Então, hoje, o crossfit e o treinamento funcional estão muito mais em voga do que alguns anos atrás, né? E ele traz uma perspectiva de treinar o corpo de uma forma mais geral, que é uma coisa que vem do treinamento esportivo. Então, é uma coisa que começou, né, com os times, entendendo que essa força precisa ser uma força funcional, e isso foi chegando, digamos, nas unidades comerciais, né, nas academias, nos treinamentos personalizados. Só que, por exemplo, treinamento funcional tem esse nome porque ele precisa ter uma função. Perfeito. Então, treinamento funcional não é bater polichinelo. Nada contra. Quem gostar pode bater polichinelo, sem problema nenhum. Isso é importante para quem está assistindo, porque até as pessoas acham, eu estou fazendo treinamento funcional. Treinamento só é funcional se você está fazendo ele com alguma função. Perfeito. Então, assim, se você... Então, continuando o exemplo, por exemplo, do wide receiver e do OL. Se você é wide receiver e fica treinando correr de costas no teu treinamento funcional, qual a função? Quando que você vai usar isso? Entendeu? A não ser que você dobre de corner. Sim. Se você é wide receiver de corner no seu time, né? A gente sabe que isso acontece no Brasil com uma certa frequência. Você vai ter que ter um treino específico para as duas coisas. Perfeito. Que daí é um desafio maior ainda, né? Mas o treinamento funcional, ele precisa pensar o que você faz e o que você precisa para fazer dentro do campo para você poder projetar. Eu até falar agora, você falou do wide receiver e do corner. Por que normalmente fazem essa troca? Porque a posição é parecida. Não, é porque o biotipo é parecido. Exato. Então, por isso que você coloca eles em posições parecidas, né? Você fala, então, com o receiver pode ser o cornerback. E aí já vem a primeira coisa que você tem que prestar atenção, né? Então, se eu faço isso por causa do biotipo, talvez o treinamento também tem que ser para aquele tipo de biotipo. Então, até isso. Outra coisa também que me chamou a atenção no que você falou, que antes mesmo de a gente ver a posição do atleta, a gente tem que pensar no esporte que ele vai jogar. Porque você falou muito importante, você treinar para um esporte de contato. Então, um esporte de contato é um jeito que treina, um esporte sem contato é um jeito que treina. Então, não é simplesmente chegar lá no campo e colocar todo mundo para correr, porque eu vejo nos filmes dos Estados Unidos que tem o Hell Week, que a gente faz vomitar, se vomitar tá bom. Não, gente, primeiro que a gente tá mexendo com pessoas. Isso pode ser sério, as pessoas podem acabar morrendo no treinamento. E segundo, que tem uma base científica por trás. E outra, vamos combinar, Gino. Fazer treino para fazer o povo vomitar é fácil. Coisa mais fácil do mundo é você fazer alguém vomitar treinando. Porque você treina a pessoa até você destruir ela. Uma hora até. E na verdade, assim, por que vomita? Porque você tem o déficit de oxigênio, você começa a baixar o pH do sangue e você começa a passar mal. Então, assim, não é vomitar que vai fazer você virar o super-homem. Senão, todo mundo ia vomitar antes de 100 metros rasos. Na Olimpíada, todo mundo ganhava medalha de ouro. É bem isso. Né? Não é isso. Quando a gente fala de treinamento de intensidade, às vezes acontece. Eu já vomitei treinando, porque às vezes você está num treino tão intenso, tá calor, né? Às vezes você não se hidratou direito, ou você não dormiu legal aquela noite. Pode acontecer de você passar mal, mas isso não pode ser objetivo. Isso aí, não é o objetivo vomitar. Aconteceu, a gente tinha uma intensidade para chegar, e você acabou não conseguindo chegar nela, ou passou dela, no seu caso, que foi muito forte o treinamento. Então eu vou responder, porque eu viajei agora, eu vou falar um pouco do que você me perguntou, que é a estruturação de treinamento. Então, quando você vai treinar para futebol americano, primeiro, se você estava sedentário, você primeiro precisa se tornar uma pessoa ativa. Perfeito. Para depois você virar um atleta. Não é a mesma coisa.
Então, ser uma pessoa ativa significa uma pessoa que exige que o seu corpo faça adaptações fisiológicas para o exercício. Então, seu corpo tem que estar habituado a fazer exercício com regularidade. Isso é a primeira coisa. Então você que tá na pandemia parado e quer voltar a jogar, primeiro começa a ser ativo, antes de voltar a treinar. É aquela coisa, você quer voltar a jogar em fevereiro do ano que vem? Comece a treinar agora. Você vai precisar de 3 meses de treinamento para você virar uma pessoa ativa. Virar uma pessoa ativa. Então, uma pessoa habituada a fazer exercícios, que já fez as adaptações metabólicas e fisiológicas de transformação de uma pessoa que não está habituada à atividade física, a exercício físico, a uma pessoa que está habituada com o exercício físico. Depois disso, você começa o treino específico. Não tem como você falar em treino específico sem fazer o treino genérico, o treino de base, o treino que qualquer pessoa que vai fazer atividade física precisa, né? Depois disso, a gente começa a falar de características do futebol americano. Então, é claro, e isso até o senso comum percebe, que o futebol americano, a principal capacidade física para o futebol americano é força. Isso é uma coisa que todas as especificidades do futebol americano precisa. O DL tem que ser forte, o running back tem que ser forte, o wide receiver tem que ser forte, o corner, o safety, o linebacker, todo mundo precisa ser forte. Porque você vai ter momentos do jogo em que você vai ter que exercer uma imposição ao adversário. O receiver vai ter que bloquear o corner vai ter que sair do bloqueio e dar o tackle, né? O safety vai arregalar o olho e vai vir um cara de 140 quilos bloqueando na corrida. E ele vai ter que ter um embate físico com um cara fisicamente maior do que ele. Então, todas as posições do futebol americano precisam de força. Só que essa força, como eu tinha falado no começo, não é só fazer supino. É você ter uma força que seja funcional no futebol americano. Se a gente for falar de onde a gente gera mais força, eu vou usar até um termo que agora é bem comum, que é core, né? Principal local de geração de força no nosso corpo é core, que é a região central do corpo. Tronco, musculatura abdominal, é onde a gente gera força para a gente poder se impor no futebol americano. Lógico que você vai treinar musculatura superior, você vai treinar perna. Futebol americano é um esporte que não permite você deixar de treinar alguma coisa. Você tem que... mas eu não gosto de treinar perna na academia. Cara, você vai ter que treinar perna em algum lugar. Nem que você treine na lua. Você vai ter que fazer alguma coisa para fortalecimento de perna. Você vai ter que fazer fortalecimento da parte superior. E também fazer um fortalecimento até profilático. No sentido de que você precisa entender que você precisa ser forte. Eu vou pôr entre aspas assim, que é uma linguagem um pouco mais de campo. Para bater e para apanhar. Perfeito. Né? Então você também tem que ter aquela força, aquela estrutura física para você aguentar o que você pena dentro do campo, porque de vez em quando você vai levar atraso. Você pode ser o cara mais forte do planeta. Vai ter um cara que vai te pegar no blindside e vai te moer, né? Então é importante você ter essa preparação para você ser um bom jogador e para você fazer a coisa mais importante para um jogador, que é evitar ao máximo se machucar. E é uma palavra importante, evitar. Não vai, quem fala que não tem que treinar porque a gente vai prevenir lesão. Não existe prevenir, não tem como. A gente tem que evitar, a gente diminui as probabilidades. Uma pessoa que não está treinada tem uma probabilidade muito maior de se machucar. Mas todo mundo pode se machucar. Exatamente. Por exemplo, quando a gente fala de profilaxia, que é de tentar oferecer o melhor cenário possível, tem algumas coisas que a gente pode falar que um atleta pode fazer para diminuir o risco. Não tem como você prever aonde vai ter um buraco no campo que você vai pisar e vai torcer o tornozelo, ou você vai romper os ligamentos do joelho. Isso é uma fatalidade, um acidente que pode acontecer com qualquer pessoa. Com certeza. Né? Agora, você pode fazer treinamento de propriocepção. Isso vai ajudar você a diminuir o risco. Você pode fazer treinamento de flexibilidade, né? Que é diferente de alongar, tá, galera? Alongar e treino de flexibilidade
não é a mesma coisa. Tá? Perfeito. Então são coisas que você pode fazer que vão te deixar. Você pode fazer. Voltei. Nossa. Você pode também fazer treinos de musculatura estabilizatória. A gente pensa muito no movimento, né? Em ter explosão, em ser forte e tal. Eu vou usar um exemplo que é muito comum no futebol americano, que é a galera que tem os ombros bobo. Né? O cara joga 10 minutos, plum, Cai o ombro. cai o ombro. Não aconteceu já. Cai o ombro, legal. Né? Então, isso, cara, você pode ter um deltoide do tamanho do The Rock. Não é esse deltoide que vai deixar o teu ombro no lugar. Né? São musculaturas muito mais profundas que têm função de postura e estabilização. Então, por tudo isso que a gente está falando, que eu sempre digo, cara, é muito importante você procurar um profissional que seja uma pessoa comprometida com estudar e que entenda de futebol americano. Perfeito. Você precisa procurar um profissional que saiba o que ele está dando treino. Mas o cara é o melhor treinador De fisiculturismo. de fisiculturismo. Ótimo, esse cara deve ser um cara assim, um super estudioso. De outra coisa, é a mesma coisa de você pegar um astrônomo da NASA e pedir para ele fazer um jantar 5 estrelas de um restaurante fino. O cara é super estudado. Física, astrofísica. Perfeito. Então, é muito específico e a gente está falando de um esporte que demanda essa especificidade. Porque senão, você treina tudo e não fica bom em nada. É isso mesmo. Então isso é uma coisa que é importante a gente sempre realçar. Falando sobre já os músculos, já que o Rosas veio falar, é importante para quem não conhece essa área, a gente tem um músculo que faz a ação, aí tem um músculo que é sempre o oposto, que relaxa para essa ação acontecer, né, que é o sinergista e o antagonista, o sinergista, o agonista e o antagonista, e aí a gente tem os sinergistas que ajudam a ação acontecer, o movimento acontecer, e tem os estabilizadores que estabilizam o movimento acontecer. Então, olha a quantidade de músculo que tem em apenas um movimento. E aí, vocês querem treinar tudo igual. Não é assim.